Estamos de volta com o debate entre os candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia, transmitido aqui pela sua TV universitária. Neste bloco, o quarto bloco, os candidatos também farão perguntas entre si, abordando desta vez o tema extensão. O tempo para cada pergunta será de 1 minuto, para as respostas novamente serão dados 3 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Informamos novamente que os tempos serão rigorosamente controlados e caso o candidato ultrapasse, será cortado o áudio deles. Conforme a ordem estabelecida por sorteio, temos agora o candidato Guimes, que fará a pergunta para a candidata Rosuíta. Portanto, vamos então a esta rodada de perguntas deste quarto bloco, que é sobre o tema extensão. Candidato Guimes, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta para a Rosuíta. Professora Rosuíta, a sua chapa acha que um programa da natureza do Conexões de Saberes, que infelizmente foi extinto pelo governo federal, poderia ser implementado como um programa de extensão da UFO e por quê? Candidato, a senhora tem 3 minutos para a resposta. Nós defendemos isso, professor Guimes, porque a gente entende que o Conexões e Saberes, ele levou, quando estava posto, né, a uma extensão que a gente defende, socialmente referenciada. Veja, uma extensão, né, o governo federal defende a extensão no sentido de que esse estudante que faz extensão, ele vivencia práticas, ele vivencia lugares, ele vivencia saberes que provavelmente a gente não conseguiria construir dentro de uma universidade sozinhos. A gente tem que ter a parceria com a sociedade para que um projeto de extensão ele se coloque da forma como nós entendemos a extensão. O estudante que faz extensão, talvez ele seja um estudante que reconheça mais o seu papel, reconheça que ele se instrumentaliza para ajudar ou para fazer extensão com as pessoas, respeitando o saber das pessoas, né? E nesse sentido, se transformar num profissional que tenha capacidades outras que não aquele que não participou. Veja, um estudante nosso que faz extensão, ele vivencia lugares e formas de entendimento das coisas bastante diferente do que ele vê na universidade, até porque não são todos os professores que são afeitos à extensão. Então, ele às vezes fica esperando que alguém, um professor que lhe auxilie na extensão. Nós fizemos um projeto de extensão, por último, que foi de ouvir 7 pessoas acima de 60 anos, com os nossos estudantes de medicina, e a declaração deles me emocionou bastante, no sentido que jamais eles teriam oportunidade de escutar 7 histórias de vida que fizeram com que eles refletissem sobre a sua própria história de vida. E o quanto, né, no caso específico, um médico pode interferir, ou pode agregar, ou pode ajudar um indivíduo ouvindo a sua história de vida. Então, nesse sentido, eu entendo que o Conexões e Saberes, ele veio para dar essa possibilidade, e aí para muitos estudantes, que a gente entendeu que o projeto era um projeto bastante amplo e que possibilitaria que muitos estudantes participassem. Isso é muito importante e eu acho que nós devemos fazer gestões para além da UFO ou que não aqui na própria UFO, para que esses projetos de extensão, inclusive porque ele tinha uma qualificação que o diferenciava também, que era a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que isso fortalece qualquer projeto de extensão e a gente deve primar por esses projetos de extensão que dê a possibilidade também da interdisciplinaridade. Obrigado, candidata. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós entendemos que o Conexão de Saberes foi um dos projetos mais interessantes, né, que foram criados pelo governo federal, infelizmente foi extinto. Integrava, né, os campi, né, como a gente só tinha Uberlândia e Tuiutaba, então, mas eram projetos integrados de diálogos, né, de saberes e fazeres, de troca com a comunidade, né, não era uma coisa que a universidade ia somente para a comunidade, trazia a comunidade também. E, portanto, nesse sentido, né, um programa que trouxe responsabilidade social para a formação dos nossos discentes e também para nós docentes, né? Então, a gente traz como proposta também, né, a criação desse programa na universidade, né, na Pró-Reitoria de Extensão. Então, acho que isso é fundamental para que a gente realmente busque essa referência social, para que a gente entenda que
a comunidade, né, tem a sua expertise, né, e isso é fundamental para que a universidade possa crescer junto com a comunidade. Obrigado, candidato. Rosuíta, você tem 1 minuto para a tréplica. Veja, professor Guimes, quando a gente fala da interdisciplinaridade, talvez seja bastante utópico nesse momento, né? Mas como a gente não pode viver por tópicos na nossa vida, a utopia é sempre o que a gente deseja. Veja, quando a gente coloca diferentes estudantes de várias áreas fazendo um projeto, por exemplo, de promoção da saúde, o quanto, por exemplo, se esse estudante fosse de uma engenharia, por exemplo, o quanto ele podia ajudar num canteiro de obras para que todos os operários ali daquele canteiro pudessem desenvolver ações de promoção da saúde, porque esse hoje é o momento da promoção da saúde. Então, veja, não tem definição de que os profissionais da área da saúde é que tem que fazer promoção da saúde. Eu acho que um estudante inserido socialmente, referenciado, ele deve sim fazer promoção da saúde. Obrigado aos dois pela primeira rodada de perguntas e respostas. Agora nós passamos à segunda rodada de perguntas e respostas deste 4º bloco com o tema extensão. Desta vez quem faz a pergunta é o candidato Elmiro, que direcionará a sua pergunta para o candidato Guimes. Portanto, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Professor Guimes, quando nós analisamos a extensão, nós sempre a entendemos como o elo mais próximo que existe entre a universidade e uma proposta de identificação e solução de problemas que angustiam a nossa população mais carente. Dada a sua relação com todo esse processo, eu gostaria de verificar como o senhor analisa hoje a relação existente entre a UFO e os movimentos sociais e qual deveria ser esse papel dentro de um contexto, vamos dizer, ideal. Candidato Guimes, o senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bom, realmente eu tenho uma prática, principalmente através da extensão da universidade, que engloba também, né, a questão aí dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro, né, e alguns assuntos que são pertinentes, então a gente leva, né, através desses projetos, a universidade para dialogar com os movimentos. Por exemplo, a questão de cotas raciais, a questão da criação de Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que também a gente vem fazendo, né, no diálogo com os movimentos sociais. Esse conselho, inclusive, já foi criado pelo executivo local, e com participação, né, vamos dizer, da universidade, através do Núcleo de Estudos Brasileiros que eu coordeno. Eu acredito que ainda falta muito para a universidade penetrar mais nessa discussão, ser solidária com o movimento social. Por exemplo, a gente tem a assessoria jurídica, né, o Escritório de Assuntos Jurídicos aí da UFO, que é um escritório que pode e deve, né, atender a comunidade na sua amplitude, porque justamente é atender aqueles que precisam, né, que têm necessidade de um aporte jurídico, etc. Não só do ponto de vista assistencialista, né, mas do ponto de vista realmente da promoção dessas pessoas, né, da inserção delas social e economicamente dentro da sociedade. Então nós entendemos que nós precisamos, sim, melhorar esse canal de diálogo, né? Por exemplo, o movimento, por exemplo, do Sem Terras, a gente sabe que é um movimento legítimo, né? Porque a luta pela terra é uma luta histórica nesse país. Por exemplo, quando houve a chamada libertação dos escravizados, houve um decreto, tinha leis que impediam o acesso à terra, isso gerou, né, essa problemática toda. A universidade já foi acionada pelo Ministério Público para responder o que ela faz no sentido de emitir laudos antropológicos para a questão da titulação de terra de comunidades quilombolas. Então nós temos uma demanda muito grande, né? E a universidade ainda precisa caminhar muito nessa direção de contribuir para resolver esses problemas sociais, porque a universidade ela tem, né, que participar da vida social e não só do seu crescimento, sua produção, sua pesquisa, né? E dentro desse sentido eu acho que esse diálogo precisa ser mais estreitado, né, com
os movimentos sociais. Ele ainda está começando, mas precisa ser melhor aprofundado. Muito obrigado, candidato. Candidato Elmiro, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Professor Guimes, a análise é realmente a que nós temos feito. Quando nós olhamos ao nosso lado, a quantidade, a carência é enorme, né? As necessidades são sempre muito maiores do que as possibilidades. Nós precisamos entender que não pode ser apenas uma postura assistencialista. Não, nós temos que ter políticas claras, nós temos que entender essa dificuldade, trazer esses movimentos para próximo de nós, conversar com eles. Esse diálogo é muito produtivo e serve também como palco de ensino. Nós precisamos transformar essas ações de extensão em algo muito próximo à pesquisa, com soluções imediatas e que sirvam também para que as pessoas formadas adquiram esse conceito de cidadania que todos nós buscamos encontrar. Muito obrigado, candidato. Professor Guimes, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu concordo plenamente, professor Elmiro, que para além do assistencialismo é a questão do empoderamento, né? Nós, como eu disse há pouco tempo atrás nessas discussões, a universidade precisa participar da vida da sociedade. Por exemplo, volto a insistir, porque eu acho que esse é um índice alarmante e vergonhoso no nosso país, que é o índice de homicídio na adolescência, né? O relatório do Unicef, que é de 2009, do século XXI. Uberlândia está à frente de Campinas na quantidade de assassinatos dos nossos jovens que deviam estar nas universidades. Então, por isso é que eu acho que a universidade precisa realmente ter essa característica realmente, e através da extensão, de se aprofundar nessas discussões, nesses debates, né, de empoderar a população, trazer o movimento social para mais próximos de nós, porque são eles realmente que precisam da universidade, né? Então, acho que isso é fundamental, que a gente tenha canais aí de diálogos efetivos com os movimentos sociais. Muito obrigado aos 2 candidatos por mais esta rodada de pergunta. Ainda neste 4º bloco, com o tema extensão, a gente vai para mais uma rodada de perguntas e respostas. Dessa vez, o candidato Alfredo faz a pergunta para o candidato Elmiro. Portanto, professor Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Ok. Professor Elmiro, a UF tem se destacado nas ações de extensão no cenário regional e nacional. Na sua proposta, qual é a sua proposta para o acompanhamento e avaliação dessas ações extensionistas? Candidato Elmiro, o senhor tem 3 minutos para dar a sua resposta. Essas questões de resultados finais de políticas devem ser acompanhadas num processo de avaliação. O senhor mesmo desenvolveu, junto com a Comissão Permanente de Avaliação, um estudo nesse sentido, com a participação bem significativa de pessoas, e nesse item, eu não me recordo totalmente, mas acho que nós tivemos uma pontuação mediana nesse processo. Isso é muito importante. A formulação das políticas de extensão, a criação de projetos específicos para dar resposta a determinadas questões, dentro ainda dessas ações de extensão, clarearmos progressivamente a participação dos nossos hospitais, todos eles, odontológico, veterinário e médico, e além de tudo isso, olharmos em volta à luz daquilo que nós acabamos de discutir. Qual é, na realidade, a repercussão que todo esse processo vem trazendo à nossa população extremamente carente, como já nos referimos, e não apenas carente em necessidades materiais, mas carentes de cultura. Nós somos todos assim carentes, nós lemos pouco, produzimos pouco nessa área, e há que se implementar políticas para que a gente volte a ler, para que os nossos estudantes tenham essa curiosidade despertada e, a partir daí, num contexto muito mais amplo de extensão, a gente consiga entender qual é o processo de mudança que a universidade realmente consegue inserir no meio social no qual ela está colocada. Mas o senhor tem razão, nós fazemos já muitas coisas, a nossa atividade na área de extensão já faz muito tempo que é motivo de destaque, e cabe a todos nós que estamos aqui nesse debate em busca de uma universidade melhor, envidar todo o esforço possível para que consigamos progressivamente melhorar isso. É claro
que sempre que precisamos disso, nós vamos ter que também captar recursos. A captação de recursos vem de projetos elaborados, de um conselho de extensão bastante ativo, formulador de propostas, crítico e que ajude junto conosco, junto com a Comissão Permanente de Avaliação, a termos uma noção clara do que estamos fazendo. Muito obrigado, candidato. Candidato Alfredo, o senhor tem mais um minuto para a sua réplica. É importante que a universidade faz tanta extensão, e vez ou outra a gente ouve que a universidade faz pouco. É pouco, porque a extensão é o braço que aproxima com a sociedade. Mas na questão da avaliação, temos que a comissão própria de avaliação fazer democraticamente, ouvir a sociedade, como foi feito nos terminais de ônibus, em todas as cidades por onde a universidade está, Patos, Monte Carmelo, Tuiutaba. Mas nós temos que ter também o acompanhamento, né? E para isso foi implantado, nós implantamos o CIEX, nós não. Ele já existia da época do professor Gladstone, ficou meio adormecido, e agora nós ressuscitamos o novo CIEX, que está gerando uma patente. Já foi registrado, então logo sai o registro, nós vamos servir isso para todas as universidades federais, que hoje nós já temos 4 universidades que usam o nosso CIEX gerado aqui na universidade, com as nossas inteligências, registrando as nossas atividades e agora bem avaliado pela nossa comissão própria de avaliação. Muito obrigado, candidato. O professor Elmiro, o senhor tem um minuto para a tréplica. É exatamente esse o sentido, e desde que o processo de avaliação foi instalado na universidade, ele vem se tornando progressivamente melhor, ele deve ser democratizado, nós devemos envolver cada vez mais pessoas que respondam a esses questionários de avaliação, tanto do público egresso da instituição, quanto daqueles que hoje trabalham dentro dela, sejam como professores, como técnicos administrativos e aqueles estudantes que realmente estão aí e avaliam junto conosco esse processo. Só com a avaliação e a participação de todo mundo nesse processo é que nós poderemos corrigir rotas e estabelecer novos princípios à luz daquilo que é necessário em todas essas áreas. Muito obrigado aos dois candidatos por esta rodada de perguntas, e agora nós vamos para a próxima e última rodada de perguntas deste 4º bloco, que fala sobre o tema extensão. E desta vez quem faz a pergunta é a candidata Rosuíta para o candidato Alfredo. Rosuíta, portanto, você tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Professor Alfredo, considerando que a universidade tem a função de desenvolver uma formação ampliada, valorizando a participação crítica e cidadã das pessoas em um ambiente de respeito aos docentes, técnicos e estudantes e a comunidade externa, preservando sempre a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, como o senhor justifica o fato de que os movimentos sociais, parceiros essenciais das nossas ações de extensão, socialmente referenciadas, terem sido afastados dos fóruns de discussão dos projetos de extensão financiados por emenda parlamentar, cuja aprovação e avaliação dos programas e projetos eram feitos com a própria participação desses movimentos? Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder. Professor, eu não conheço nenhum movimento que tenha sido afastado. O que existiu no passado é que as coisas eram muito personalizadas. A diretora tinha os seus grupos e cada professor respondia por um movimento social. Quando nós assumimos, essas pessoas pediram afastamento. Nós convidamos algumas pessoas, né, para que voltassem a participar. A resposta que nós tivemos é que algumas das pessoas que lideravam esses movimentos não tinham interesse em contribuir com essa administração, por questões óbvias. Então, esse movimento deixou de ser personalizado nestas pessoas que participavam e eles foram colocados num grande projeto que hoje continua as mesmas atividades. Então, muito se fala, eu já deixar de participar porque eu deixei de participar. Os movimentos continuam participando. Não houve nenhuma ação de extensão na universidade que fosse minimizada em razão disso. Até porque nós entendemos que a tríade da universidade, ensino, pesquisa e extensão, não deve ser ensino, pesquisa e extensão, e sim extensão, pesquisa e o ensino, né? Nós fomos o único diretor pró-tempore das unidades acadêmicas, na época da aprovação do regimento, que aprovamos na nossa unidade acadêmica a coordenação de extensão, que foi da Faculdade de Odontologia. E estamos hoje no CONSEX apoiando e aprovando que
criem as coordenações de extensão, porque a extensão começa na unidade acadêmica. As unidades acadêmicas têm que ter essa sensibilidade de buscar os movimentos sociais envolvidos nas suas atividades, mas não só os movimentos sociais, todos os outros movimentos que devem ser envolvidos na extensão. A extensão não pode ser só dialógica, ela não pode ser só assistencialista, pobreza máxima, ela tem que também atender a sociedade como a indústria, o comércio, a extensão, porque é onde os nossos alunos buscam as referências para a sua formação melhor, para dar uma resposta melhor a essa sociedade. Eu ouço muitas críticas, mas hoje nós temos avaliações da nossa gestão e um dos pontos fortes é exatamente a diretoria de extensão, por ter tirado barreiras, ter tirado roupagens e grupos para ser uma extensão plural na universidade, para atender a todos os segmentos, como acontece com os próprios sem-tetos que invadiram a nossa campus do Glória. Nós estamos dialogando, nós estamos negociando junto do Ministério da Cidade e da Presidência da República para que possamos ter uma saída pacífica sem nenhum trauma. E isso é trabalhar com o movimento. E em momento nenhum, nosso escritório de advocacia, de direito, de defesa popular, deixou de atender essas pessoas. E estamos, pela primeira vez, construindo a sede do escritório de Direito Popular dentro da universidade, resgatando uma demanda da Faculdade de Direito de 50 anos. Muito obrigado, candidato. Candidata Rosuíta, 1 minuto para réplica. Professor Alfredo, há então não há entendimento entre o que o senhor fala e o que os movimentos sociais nos disseram. Eles disseram que os projetos de extensão financiados por emenda parlamentar, todos tinham possibilidade de se colocar qual projeto faria, eram escolhidos os projetos que naquele momento precisavam ser executados por alguma razão específica do movimento social e que desta forma vários projetos, ou os outros que não eram contemplados, se sentiam contemplados porque o projeto do outro grupo seria contemplado. Então veja, há uma diferença entre o que você coloca e o que os movimentos sociais colocam. E que a gente precisa, então, entender. Porque a mim me parece que isso foi colocado para mim pelos movimentos sociais. O senhor está dizendo que não. Então, há uma contradição aí que a gente precisa compreender melhor. Candidata. Professor Alfredo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É preciso que isso seja esclarecido, porque o que acontece com as emendas parlamentares, porque quando a emenda parlamentar é internalizada dentro da universidade, ela tem que seguir as regras do serviço público. E muitos movimentos sociais chegam com demandas impossíveis de serem executadas dentro das regras do serviço público. Daí aonde não podemos fazer como eles pretendem, mas como é possível para atender a demanda final, que é o objeto do projeto. Só este ano nós temos mais de 80 segmentos de emenda parlamentar para atender não só o movimento social, que a extensão não é só atenção à pobreza absoluta. A extensão é para atender a demanda da sociedade como um conjunto plural que é a universidade, como é a nossa gestão. É uma gestão de foco plural nos problemas do ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado a todos vocês pelo nosso 4º bloco, que a gente tratou do tema extensão. Obrigado pelas perguntas e respostas. E no próximo bloco a gente chega com o último bloco do nosso programa, em que os candidatos vão fazer as considerações finais. Portanto, não saia daí que a gente volta em instantes.